E aí galera, beleza? Então vamos aqui começar mais uma aula. Hoje é sobre formalização de função. Ok? Então vamos lá. Formalização de função. Então vamos ler rapidamente a definição. A definição fala o seguinte: sejam dois conjuntos A e B. Uma relação f de A em B é função se e somente se todo elemento de A estiver associado através de f a um elemento de B, a um único elemento de B, tá? Então, olhando esse exemplo, nota o seguinte, que todo elemento de A aqui, ó, todo elemento de A, ele está se associando a apenas um elemento de B, ó. O 1 se relaciona apenas com 8, o 2 apenas com 9, o 3 apenas com 9 e o 4 apenas com 10. Pessoal, cuidado que o 2 e o 3 eles estão chegando no mesmo valor lá em B. Não, só que olha só, todo elemento de A associa a um único elemento de B. E o 2 só tem um único elemento lá, o 9. E o 3 também só tem um único elemento, também o 9. Tá? Então, cuidado. Beleza? Cada um só tem um elemento lá em B. O mesmo elemento, né? Os dois estão chegando no mesmo elemento, beleza. Mas cada um que só tem um elemento em B. Então a gente usa essa notação aqui, ó. F, dois pontos, A, setinha B. Significa relação F, em uma condição onde sai de A e chega em B. Ok? Isso indica que f é uma função de A em B. Nesse caso aqui, né? Nesse exemplo. Então, exemplo A, a gente tem aqui, vou pegar a canetinha, o apontador laser aqui. Fala o seguinte, ó. Eu tenho os elementos de A e todo elemento de A está se relacionando a um único elemento de B. E realmente está, ó. O 5 se relaciona com 1, o 8 com 2, o 7 com 3 e o 6 se relaciona com 4. Então, essa relação f é função? F é função de A em B, pois todo elemento de A, né, está associado através de f a um único elemento de B. Exemplo B, eu tenho aqui H, o M se relacionando com N, os elementos de M se relacionando com os elementos de N. Todo elemento de M está se relacionando com um único elemento de N. Correto, ó. O 1 se relaciona com 5, o 2 se relaciona apenas com 5, o 3 também com 5 e o 4 com 5. Então, H é uma função, pois todo elemento de M está associado através de H a um único elemento de N. Todo mundo chega em um só, mas cada um aqui só tem um. Beleza? Ok? Não seria função se tivesse acontecendo isso aqui, por exemplo. Eu pegasse aqui o 2 e o 2 chegasse lá no 6. Ó. Seria função? Não, porque o 2 está tendo duas imagens lá em N. Ó. Ele está tendo o 5 e o 6. Aí sim, não seria função. Próximo slide. Eu tenho aqui ó, os elementos de C se relacionando com D através da relação G. Até aqui, no 1, 5 e o 6, os elementos estão se relacionando apenas com um elemento em D. Só que o 8 está sobrando. Ó. O 8 está sobrando. Isso não pode acontecer. Tá? Todo elemento de C deveria se relacionar com apenas um elemento de D. Isso significa que não pode sobrar elementos da onde parte a setinha. Tá? Cuidado, viu, galera? Ó, é da onde a setinha parte, que não pode sobrar ninguém. Aonde ela chega, pode sobrar, não tem problema. Tá? Então, G não é função de C em D, pois existe o elemento, que é o 8, que não está associado a nenhum elemento de D. Ok? Olha aqui. Os elementos de G estão se relacionando com P através da relação T. Porém, esse 4 aqui está quebrando a definição de função. Todo elemento de G tem que estar associado a um único elemento de P. O 4 está associado a 2. Ó. Ele está associado a 1 e o 6. Então, ele está quebrando a definição. E isso implica que T não é função de G em P, pois o elemento 4 está associado através de T a mais de um elemento de P. Vamos ver um conceito um pouco mais técnico, né? É o seguinte, ó, dados dois conjuntos A e B, em um
em uma relação entre eles, uma relação qualquer. Dizemos que essa relação é uma função de A em B se somente se todo x pertencente a A estiver um único y pertencente a B. Pessoal, ó, os elementos de A a gente chama de x. Por isso que ele colocou aqui, ó, todo x pertencente a A. Ok? E tem que estar relacionado a um único y pertencente a B. Então, todo mundo de A tem que ter apenas uma imagem B. Pessoal, os elementos de A a gente vai chamar de x. E os elementos de B a gente chama de y. Tá? A gente chama de y. Aonde vai chegar a setinha. Nesse exemplo 1, fala o seguinte. Ó, sendo A 0, 1, 2 e B 0, 1, 2, 3 e 4, vamos associar cada elemento de A ao seu dobro em B. Significa o seguinte. Que eu vou pegar um elemento de A e eu vou relacionar com um elemento de B que seja o dobro dele, né? E vai seguir essa regra matemática aqui, ó. F de x é igual a 2x. Lembrando que f de x é a mesma coisa de y, tá? Ok? Aqui, ó. Tanto faz eu escrever y igual a 2x ou f de x igual a 2x. Beleza? Então vamos ver o exemplo aqui, ó. Tentar melhorar a grafia aqui dentro. Ó, f de 0 é igual a 2 vezes 0, que é 0. Ou seja, meu y é igual a 0, porque y é igual a 2 vezes x, então 2 vezes 0 deu 0. F de 1 é igual a 2 vezes 1, que é igual a 2. Então aqui meu y deu 2. F de 2, que é igual a 2 vezes 2, que gerou 4. Então y é igual a 4. Então olha só. Observando aqui a relação, o 0 gerou o 0. O 1 gerou o 2. E o 2 gerou o 4. Então, galera, através de uma relação chamada f. F é função? É. Todo elemento de A está se relacionando com um único elemento em B. Realmente. Então, eu posso falar que f é função. Pronto. Deixa eu mudar a cor aqui. Vou pegar o próximo exemplo. Sendo A menos 1, 2, 3 e B menos 3, 4, 5 e 9. G é a nossa relação, saindo de A chegando em B, tal que G de x é igual a 3 vezes x. Ou eu posso dizer que y é igual a 3x. Tá? Então, tá vendo aqui, ó? Tanto faz G de x ou y. Os elementos de A eu chamo de x, os elementos de B eu chamo de y. Então, vamos ver a relação aqui. Se eu substituir aqui na fórmula, vai ficar assim, ó, G de menos 1 é igual a 3 vezes menos 1. 3 vezes menos 1 é igual a menos 3. G de 2 é igual a 3 vezes 2, 6. G de 3 é igual a 3 vezes 3, 9. O menos 1 gerou o menos 3. O 2 não gerou ninguém, ó, lá em B, porque 2 deu igual. Quando eu joguei dentro da fórmula, deu 6. Tem 6 lá em B? Não tem. 2 ficou sobrando. O 3 gerou 9. Então, ó o probleminha aqui. Ó. Sobrou 1 em A. Então, eu posso definir, desculpa, é G, que essa relação G aqui não é função. Então, G não é função. Por conta desse 2 que sobrou aí. Aqui nós temos A, 4, 9 e 25. E o B lá, menos 2, 2, menos 3, 3, menos 5 e 5. A minha relação H, dado em A saindo de A chegando em B, eu vou ter essa regra aqui. Ó. Essa lei da relação. Onde H de x é igual a raiz quadrada de x. Ou y é igual a raiz quadrada de x. Jogando aqui dentro da forma, vai ficar o seguinte. Ó. H de 4
é igual a raiz quadrada de 4. Fazendo a conta dá mais ou menos 2. Não é isso? Raiz quadrada de 4 não é mais ou menos 2? Exatamente. Raiz quadrada, né, vai dar mais ou menos um valor. Não é só mais, tá? Raiz quadrada de 9 mais 3 ou menos 3. H de 25 é igual a raiz quadrada de 25, que é igual a mais 5 ou menos 5. Fazendo a relação lá, vai ficar assim, ó, 4 chegou no menos 2 e gerou 2. Ó, já tem problema aqui, ó. Eu tenho um elemento de A chegando em dois elementos em B. Não pode acontecer. O 9 chega no menos 3 e chega no 3. O 25 chega no menos 5 e chega no 5. Todo elemento de A está tendo um único elemento de B? Não. Isso não está acontecendo. Então eu posso falar que H não é função. Ok? O exemplo 4. O exemplo 4 é o contrário, tá, pessoal? Ele sai de B e chega em A. Ok? Com essa fórmula aqui, ó, t de x igual a x ao quadrado ou y igual a x ao quadrado. Se a gente analisar aqui, né, são os mesmos conjuntos, né, do exemplo anterior. Só que a relação vai andar contramão. Ela vai sair de B para A. E mudou a fórmulazinha aqui, né? X ao quadrado, não é raiz quadrada de x, né? Então, vai ficar assim, ó. T de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, que é 4. T de 2, que é igual a 2 ao quadrado, também é 4. T de menos 3 é igual a menos 3 ao quadrado, que é 9. T de 3, que é igual a 3 ao quadrado, que também é 9. T de menos 5 é igual a menos 5 ao quadrado, que é 25. E T de 5, que é igual a 5 ao quadrado, que também é igual a 25. Então aqui o menos 2 gerou 4. O 2 também chegou no 4. O menos 3 chegou no 9. E o 3 chegou no 9 também. O menos 5 chegou no 25 e o 5 chegou no 25. Ó, eu tenho dois elementos em B chegando no mesmo valor lá em A. Isso pode acontecer, ó. Continua obedecendo a regra de função. Todo elemento de B está associado. E cada elemento de B tem um único elemento em A. O menos 2 só tem uma imagem, que é o 4. Não tem outra. Ele está chegando só em um lá. Ó. Beleza? O 2 também chega no mesmo, tá? Mas ele só tem uma imagem. E por aí vai. Ó. O menos 3, o 3, o menos 5 e o 5. Ok? Então a diferença do exemplo anterior, né? Acontece o contrário, né? Ó. De onde está saindo, sai para 2. E aqui tá aonde está chegando, chega de 2. Mas aqui é função. A minha relação T aqui, ó, é função. Cada elemento de B está se associando a um único elemento em A. Ok, galera? Então o slide aqui acabou. Pessoal, tem um slide para vocês aí, para vocês fazerem a leitura, que é a mesma explicação do que eu fiz aqui. Só que lá tem uns exercícios de fixação, tá? Uns exercícios que vocês vão treinar para a prova, né? A gente vai fazer aí uma pequena avaliação com vocês. Eu vou fazer, né? Para me entregar em uns 3 ou 4 dias. E vai cair esse conteúdo lá, beleza? Não vou postar exercício sobre essa matéria, mas vou postar a avaliação essa semana. Enfim, galera, é isso aí. Bons estudos.